E aí, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Nas últimas semanas, nós acompanhamos na mídia diversas notícias envolvendo urbanismo, seja a verticalização de cidades litorâneas, revisão do plano diretor aqui de São Paulo e vários outros temas mais ligados a essa matéria. Por isso, nós convidamos dois especialistas no assunto para conversar com a gente hoje, a Lilian Pires e o Adriano Borges Costa. Mas antes de trazer os nossos convidados para a conversa, eu vou chamar a vinheta para dar aquele tempo de você deixar o seu like no nosso vídeo, para que ele alcance o maior número possível de pessoas, e para você se inscrever no canal e não perder os próximos episódios. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do programa com meu amigo Max Bandeira. Tudo bem, Max? Tudo bem, Bruno? Bom dia, convidados. Antes de entrar na nossa conversa, eu vou pedir para os nossos convidados a gentileza deles se apresentarem, para vocês conhecerem um pouco melhor a trajetória deles e o que é que habilita eles a estar aqui com a gente, na condição de especialistas, conversando sobre um tema tão delicado e tão importante como o urbanismo. Vou pedir, por favor, primeiro Lilian, depois Adriano, se vocês puderem se apresentar aí para os nossos espectadores. Eu sou professora, né, de Direito Administrativo na Faculdade de Direito, trabalho com infraestrutura de mobilidade, tenho um grupo Maxidade Direito e Espaço Urbano, e durante toda a minha trajetória dessa relação com o poder público, tem um meu objeto de desafio, de pesquisa, de instigação, que é esse ambiente chamado cidade e todos os desafios que ela tem. E estou como presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Essas comissões de direito urbanístico são muito novinhas no ambiente da OAB, nós estamos no segundo período, tem uma comissão federal, e a nossa missão, luta, é trazer o engajamento e a compreensão desses temas que são envolventes no ambiente da cidade, no nosso sistema da OAB. Bom, eu sou Adriano Borges Costa, sou professor do INSPER, pesquisador do Laboratório Arquifuturo de Cidades, sou pesquisador do Núcleo de Mobilidade Urbana, e meu trabalho minha agenda de pesquisa é basicamente entender como que transporte e mobilidade urbana, de forma geral, se relaciona com a forma urbana, com a cidade. E essa relação que é tão particular, né, tão imbricada, as coisas são tão comunicantes, e a gente entender como que a gente pode, tanto com transporte quanto com planejamento urbano, promover maior acesso a oportunidades na cidade, é o que me motiva em termos de pesquisa. Eu também dou aula de dados e política urbana, visualização de dados, então eu trago esse elemento também da análise de dados e como que a gente pode usar dados para qualificar o debate sobre as políticas urbanas. Para começar a nossa conversa, então, nós vamos entrar num tema que está aí no dia a dia, principalmente de quem está em grandes cidades aqui no Brasil, que é a mobilidade urbana. Algumas cidades do mundo, como, por exemplo, Copenhague, já tem uma rede de ciclofaixas, enfim, uma estrutura urbana voltada ao ciclismo, que permite que ela seja, por exemplo, considerada a capital mundial do ciclismo. Aqui em São Paulo, de uns anos para cá, desde que eu cheguei aqui, por exemplo, em 2014, eu vi que a rede de mobilidade envolvendo, sei lá, corredores de ônibus, ciclofaixas, ciclovias, aumentou consideravelmente. Mas a gente ainda enfrenta um sério problema de mobilidade aqui na cidade de São Paulo. A gente tem um trânsito caótico, a gente tem engarrafamentos que fazem trajetos, muitas vezes curtos, demorarem muito tempo para serem vencidos. Então eu queria perguntar para vocês como uma cidade grande, uma capital brasileira, por exemplo, pode desenvolver um planejamento urbano eficaz para melhorar a mobilidade e, consequentemente, a qualidade de vida dos seus habitantes. Bom, em termos de como a gente pode promover, através do planejamento urbano, uma melhor mobilidade, né, acho que passa por algumas questões. Primeiro, a gente tem que olhar o planejamento urbano e o planejamento de transporte de forma integrada. A gente discute muito sobre mobilidade né, com esse objetivo de como a gente move as pessoas, transporta as pessoas na cidade, mas o que importa, na verdade, é a acessibilidade. É a nossa capacidade de atingir, de chegar às oportunidades urbanas, às atividades urbanas, aos destinos urbanos que nos interessam a partir dos lugares onde a gente mora, os lugares que a gente frequenta na cidade. Então, o que importa, no final,
é a acessibilidade, e a gente muitas vezes está olhando muito para a mobilidade. E a acessibilidade ela é o produto justamente dessa integração entre planejamento urbano e planejamento de transporte. Se você tem uma cidade em que as pessoas se locomovem de forma muito eficiente, você consegue, de forma muito fácil, trazer pessoas de um lugar para o outro, mas as coisas na cidade, os destinos e as origens da cidade estão muito distantes, a gente pode ter níveis de acessibilidade tão ruins quanto uma cidade que tem uma mobilidade mais complexa, mais congestionada, mais truncada, mas que as coisas são mais próximas. Então, a gente olha muito para a nossa capacidade, para velocidade, né, e o congestionamento, e quanto a gente demora para sair, para andar tantos metros ou tantos quilômetros, mas a gente deveria também estar olhando para a distância que das nossas viagens. Se a gente faz viagens menores, ainda que sejam mais lentas, a gente vai estar, da mesma forma, atingindo nossos objetivos. Então, o primeiro ponto é a gente olhar junto, planejamento de transporte e planejamento urbano. Além disso, eu acho que passa necessariamente pelo desincentivo do uso do carro e incentivo do transporte público. A gente tem que, essa agenda, ela tem avançado, acho que a gente vai conversar mais sobre isso, mas ela passa por isso, para a gente desincentivar o uso do carro, incentivar o transporte público, promover o transporte ativo para usos específicos, então para usos, para micromobilidade, para aquela mobilidade local e para distâncias médias também, então promover tanto o caminhar, o uso a pé, o transporte a pé, com melhores calçadas, com melhor infraestrutura para a gente fazer deslocamentos pequenos a pé, quanto também por ciclovias que o Bruno mencionou, né? Então criar condições para um transporte de média distância baseado em bicicleta ou outros modos, né? Hoje a micromobilidade ela tem vários possíveis modos de serem utilizados. Além disso, que acho que a integração entre transportes, entre modos de transporte, então eu poder andar a pé ou andar de bicicleta até a estação de metrô, e da estação de metrô que eu vou fazer uma distância maior, eu tenho uma integração muito fácil, e eventualmente fazer uma integração com o ônibus. Então a integração de modos de transporte é fundamental, e a gente pode detalhar um pouco mais isso na conversa. E acho que, por fim, a ideia de ter uma gestão metropolitana do transporte, menos segregada em termos de diferentes níveis federativos. O município faz uma gestão, o estado faz a gestão de um outro sistema, municípios que têm uma dinâmica urbana muito integrada, mas que acabam fazendo gestões dos seus sistemas de transporte de forma isolada. Isso gera uma série de ineficiências que tornam o transporte público menos eficiente e desincentivam o uso do transporte público por um serviço de pior qualidade. Pegando um gancho aqui no comentário do professor Adriano sobre o incentivo ou desincentivo à utilização de veículos, queria conversar, professora Lilian, sobre um assunto que vamos chamar aqui de cultura do carro. Aqui no Brasil a gente vê muito forte ainda a cultura do carro, não só por vermos muita gente, né, rodando de carro no dia a dia, evitando o transporte público, mas também por ser o carro, em alguns locais, uma espécie de símbolo de ascensão social, né? Quando você para de andar de ônibus e começa a andar de carro, isso é entendido por algumas pessoas como, enfim, um tipo de evolução na sua vida. E a gente vê lá fora exemplos de medidas que são adotadas pelo poder público para desincentivar a utilização de veículos. A gente vê em São Francisco, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas restrições de vagas de garagem para novos empreendimentos. A gente vê em Londres aquele famoso pedágio urbano que eles fazem lá. E aqui em São Paulo a gente tem também o rodízio de veículos, né, pelo final da placa dos carros, limitando a circulação de alguns veículos. Considerando esses exemplos e outros que a senhora conhece, como enfrentar essa cultura do carro e tentar melhorar a mobilidade por meio da utilização maior do transporte público, ao invés do uso individual aí dos veículos, dos carros, pelos cidadãos? Esse é um ponto que está diretamente conectado com a fala do Adriano, da gente juntar, né, unir tanto o planejamento urbano quanto o planejamento de mobilidade, porque a gente está dentro do mesmo território, do mesmo espaço, e esses dois assuntos, esses dois temas, eles precisam caminhar juntos. Nós temos historicamente, desde o Fordismo, as cidades feitas, e principalmente as nossas, feitas para o carro. Então, as pessoas sempre tiveram a ideia de locomoção por meio de carro. Acho que a terminologia, inclusive, mobilidade, é uma terminologia muito útil porque ela congrega várias formas de se mover. Então, a gente sempre
teve também, historicamente, essa questão do transporte coletivo associado a uma classe social. Então, as pessoas se afastam, ou se afastavam desse modal, como se não fosse algo que lhe pertencesse. Então, determinada classe que vai usar o transporte coletivo. Para que a gente tenha um transporte que seja uma mobilidade inteligente, é óbvio que o uso e o incentivo do uso do transporte coletivo e da mobilidade ativa é que nos leva a uma cidade mais saudável, inclusive. Só que como a gente faz esse tipo dessa transição diante de uma cidade espraiada como a nossa, vamos pensar em São Paulo, onde as pessoas foram empurradas para as franjas, onde nós não temos uma política habitacional efetiva, a gente não consegue vencer, né, esse morar, esse habitar e habitar próximo do seu trabalho. Então as pessoas vão para as franjas e a gente tem todo o acesso ao serviço público também concentrado. Então, esse desenho, ele se transforma num desenho desafiador. No nosso plano diretor de São Paulo, por exemplo, a cidade ela foi, o seu desenvolvimento ele vai sendo deslocado para os eixos de transporte. Isso implica em não ter as vagas de garagem, ou seja, eu vou ter nesses eixos de transporte, a ideia é que essas habitações sejam mais compactas e, como se tem o transporte, eu desestimulo não tendo essas vagas de garagem inclusas nesses novos empreendimentos. Então, quando a gente estimula o desuso do veículo, é preciso conjuntamente também ter uma estruturação de acesso ao transporte coletivo que também seja inteligente. Conexão de modal, eu preciso planejar a cidade de modo que ela tenha acesso a serviços mais próximos. Nós temos estudos que os trajetos de até 5 quilômetros são os mais usados, mas a gente não tem todas as funções e todos os serviços congregados nessas franjas em locais que não sejam mais próximos desse centro. Então, de outro modo, a gente tem um desafio gigantesco que a gente pode falar ao longo do nosso encontro aqui, que é olhar para esse transporte coletivo e a sua sustentabilidade econômica. Então, a pandemia trouxe várias realidades, várias circunstâncias, a gente tem aí uma concorrência muito antes da pandemia desses sistemas de utilização de transporte individual, como Uber e que tais, isso diminui a quantidade de passageiros, isso coloca o transporte coletivo, aquele operador, numa situação complicada e complexa. A pandemia trouxe isso com clareza e a gente precisa pensar nessa sustentabilidade econômica desse transporte coletivo para que ele seja melhor desenhado e melhor planejado. Um outro desafio em cidades grandes é a questão da região metropolitana. Esse é outro ponto e outro desafio, porque quando a gente fala de interligar esses pontos, eu passo necessariamente não só para o transporte local urbano, como na conexão dessas cidades circunvizinhas. Então, nós temos aí, para tentar resumir, nós temos vários pontos que precisam ser interligados. Então, eu preciso ter uma cidade mais calma, eu preciso ter uma cidade mais compacta, onde eu tenha serviços e oportunidades em todos os seus locais, onde se incentiva a mobilidade ativa, ou seja, andar a pé, e aí isso envolve um cuidado com as calçadas, com a segurança, com a iluminação. Eu tenho incentivo ao uso de locomoção para trechos curtos por bicicleta e um incentivo ao uso do transporte coletivo. Mas esse incentivo do transporte coletivo passa pelo planejamento do desenho desse transporte, aonde eu conecto um modal com o outro. E, obviamente, se eu favoreço, se eu estimulo a utilização do carro, ou o contrário, se eu não desestimulo a utilização do carro, eu não consigo fazer a consciência para essa migração. Então, esse é um desafio que a gente tem, uma consciência que as pessoas precisam
ter um descolamento dessa relação com esse status que o carro proporciona. Em relação a essa questão da cultura do carro, né, acho que o problema do congestionamento nas grandes cidades, ele é muito claro, é a nossa necessidade de fazer longos congestionamentos de forma muito ineficiente para a gente atingir as oportunidades urbanas, as atividades urbanas que nos interessam, né? Seja trabalhar, seja encontrar pessoas, seja nos divertir, seja os serviços públicos, educação, saúde. Para isso a gente precisa fazer deslocamentos muito longos e de forma muito ineficiente. Daí a origem do problema do congestionamento. E enfrentar a cultura do carro, ela necessariamente passa por a gente reduzir o incentivo ao uso do carro. Isso se chama gestão da demanda pelo automóvel. Então, durante décadas, a gente criou infraestruturas, criou políticas que tornaram o uso do carro muito atrativo em relação a outros usos, principalmente o transporte público e o transporte ativo. A gente deixou, enquanto a gente implementou políticas, infraestruturas e mais infraestruturas para permitir o uso do carro e atrás de resolver o problema do congestionamento, hoje a gente sabe que você criar uma avenida a mais, um viaduto a mais, só vai gerar mais congestionamento, porque a ideia de demanda induzida. Então, na medida em que você cria mais incentivos, mais pessoas vão optar por aquela forma de deslocamento, mais pessoas vão usar o carro. E o carro, rapidamente, ele ocupa todo o espaço disponível no viário. Ele é muito ineficiente em termos de mobilidade de pessoas. A gente transporta um aparato que pesa mais de 1 tonelada para transportar uma pessoa que pesa 80, 90 quilos, 100 quilos, ou no máximo 2 pessoas. Em média, a gente transporta, em São Paulo, pelo menos, 1,2, 1,3 passageiros por carro. Então, é um consumo energético muito ineficiente, um uso do espaço público muito ineficiente. Então, hoje a gente sabe que mover pessoas através de carros em cidades muito densas é completamente ineficiente e a gente tem que reverter essa situação. A gente não pode esperar a gente ter um sistema de transporte público extremamente eficiente, extremamente capilar, ou a gente ter calçadas perfeitas ou uma rede cicloviária muito extensa para aí a gente começar a desincentivar o carro. A gente está num processo de transição. Todo processo de transição, ele envolve contradições, envolve processos de transformação em que pessoas vão ficar infelizes, pessoas vão lutar contra, mas é muito importante que a gente faça esse processo de transição, porque o transporte público, ele é altamente dependente de pessoas e de alta demanda. Ele funciona com altas escalas. Se a gente um sistema de transporte público que perde passageiros, ele não só deixa de arrecadar, ele deixa de ser eficiente. Quanto mais eficiente, quanto mais pessoas a demanda, mais eficiente pode ser o planejamento do transporte e o serviço que você vai prestar. E hoje São Paulo deixou de perder passageiros de transporte público desde a década de 90, falando de forma bem rasa, assim, né? Tem variações aí, mas de forma geral a gente tem visto um processo de motorização muito forte nas cidades latino-americanas. Cada vez maior o uso do carro e o sistema de transporte perdendo passageiros. A gente precisa com urgência reverter essa situação, senão não só a gente vai estar criando mais congestionamentos, como a gente vai estar inviabilizando um sistema de transporte público eficiente. O transporte público, como a Lia mencionou, ele é visto como uma alternativa apenas para famílias de mais baixa renda, para uma classe social mais empobrecida, mas, ao mesmo tempo, o transporte público custa caro e quem poderia pagar um transporte público, tarifas maiores, não quer usar o transporte público. Então, hoje a gente fala, ninguém ama o transporte público. Todo mundo está no transporte público por falta de opção. Isso tem que ser revertido. O transporte público ele tem que ser certamente mais eficiente que se deslocar de carro. Se deslocar de carro já tem muitas vantagens de você estar sozinho ali naquele veículo, de você poder se planejar de forma mais detalhada. Se a gente ainda torna ele mais eficiente em termos de mobilidade do que o transporte público, a gente está criando incentivos errados para criar uma mobilidade extremamente ineficiente nas grandes cidades. Tem uma questão que a gente precisa entender, assim, claramente. Quanto custa manter o pavimento, sabe, a rua, gente? Assim, custa muito caro. Então, assim, quando você pega um veículo que gasta ali a rua que está passando, que a roda está lá usando e consumindo, eu preciso
fazer, o Estado, não, o município vai precisar fazer uma intervenção. Então, tem um estudo que o carro ele custa $9. Enquanto a gente está falando que o passageiro está alguns centavos, né, de dólares para manutenção, e o transporte coletivo vai transportar muita gente, e o consumo da manutenção dessas ruas vai ser muito menor. Então, o dinheiro vai poder ser aplicado pelo poder público em outras áreas. Então, essa eficiência e esse chamamento para esse transporte coletivo passa pela consciência das pessoas, precisam entender que há um custo para a cidade em manter essas estruturas viárias. Perfeito, professores. Agora, aproveitando o gancho desse assunto, eu vou passar para a verticalização. A verticalização é uma tendência comum em muitas cidades asiáticas. A gente vê fotos aí de Hong Kong, das cidades novas da China, e a gente observa que a verticalização permite a acomodação de uma grande população em uma área geográfica limitada. No caso da China, mesmo você tem 90% do país praticamente inabitado, e aquela costa chinesa com uma densidade incrível. Algumas das vantagens da verticalização incluem a eficiência do uso do solo e a capacidade de suportar uma densidade populacional necessária para um transporte público eficiente. Mas também há desvantagens, como a perda de luz solar e o vento, a gentrificação e a perda de espaços abertos. Além disso, a verticalização precisa ser gerida cuidadosamente para garantir a inclusão e a equidade na habitação. Algumas pessoas que defendem a verticalização vão argumentar aí que, ao aumentar a densidade populacional perto de linhas de transporte público e de equipamentos de lazer, você consegue diminuir a ociosidade dessas linhas de transporte público e desses equipamentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Parque do Ibirapuera, que é um equipamento urbano de bastante qualidade e que está localizado em uma região com baixíssima densidade populacional. Por outro lado, você tem regiões da cidade, bairros, especialmente nas franjas, com uma densidade populacional muito alta e mal servidas de parques. Na cidade de Nova York, a gente observa o contrário. O Central Park é lotado de edifícios, está localizado em uma região cercada por altos edifícios residenciais, o que garante que o parque seja frequentemente utilizado por moradores locais. Além disso, o Central Park tem museus próximos, então a gente tem uma abordagem diferente. Por outro lado, a gente sabe que a verticalização não é algo assim que vai resolver todos os problemas das cidades. E uma verticalização mal feita pode gerar um caos absurdo. Considerando isso, eu queria pedir para os professores comentarem esse tema da verticalização sob a perspectiva do urbanismo e, se quiserem, também podem trazer algumas questões relacionadas aqui à cidade de São Paulo. A questão da verticalização, ela está relacionada também com uma questão de morar, de habitar e de espaços que estejam prontos para isso. Então, nós temos a ideia do planejamento, ele é uma construção constante, né? Ela é longa, e a nossa história local, ela passa por uma cidade que foi empurrando pessoas e, portanto, de novo, a gente volta à falta de acessos a serviços. Então, quando a gente fala em verticalizar, e, claro, em ganhar escala, espaço, né, porque eu tenho um terreno menor, eu coloco mais pessoas, mais famílias ou pessoas com possibilidade de estarem abrigadas e habitando e morando, eu também estou trazendo uma questão de que eu estou concentrando serviços e coisas e utilidades que a cidade tem. Então, esse é um desafio e é um paradoxo, né, que os tempos modernos e a falta de local para construir nos traz. Então, eu não sou contra a verticalização, claro, evidente, uma cidade densa como a nossa, mas a gente precisa olhar para essa verticalização de forma inteligente. Né? Como que a gente adensa, e quando a gente adensa, o que eu faço? Como é que eu trago? Como é que eu mantenho aquele bairro com as suas características? Como é que eu mantenho todos os serviços, seja de mobilidade, seja pensando no saneamento, água, esgoto, iluminação, segurança, e quanto tudo isso pesa e onera
naquele local que está sendo super verticalizado. Então, por um lado, é uma dor que a gente vive. Por um lado, eu preciso ter local para habitação e lugar que seja acessível e um desafio que seja acessível a todos. E, por outro, quando eu verticalizo, eu vou colocar muita gente no mesmo espaço e eu tenho que pensar que essa cidade precisa. Se eu estou procurando uma cidade compacta, se eu estou procurando e buscando uma cidade que tenha qualidade de vida, eu preciso espraiar serviços e preciso espraiar oportunidades. Então, por um lado, a gente tem um desenvolvimento econômico, a gente vai verticalizando, eu vou estar incentivando construção civil, estou produzindo habitação, desde que eu pense nessa habitação para quem, né? Que habitação, se de fato ela é uma habitação, se de fato ela vai ser utilizada para as pessoas morarem, ou ela vai ser vai ser utilizada como um espaço de curta duração, e aí eu trago outro problema, porque eu continuo não tendo moradia, eu continuo deixando as pessoas mais distantes e verticalizo para espaços de construção menores, mais compactos, e, portanto, nos eixos, aqui em São Paulo, trazendo esses prédios que estão sendo construídos de tamanho menor, com a exigência que sejam sem vaga, pelo menos era isso que nós tínhamos, para que essas pessoas usem o transporte público. Eu verticalizo, ali não mora ninguém, ele é utilizado para estadias de curta duração. Então, a gente precisa enfrentar e estressar esse debate sobre como verticalizar, aonde verticalizar, dentro de um território que precisa se desenvolver de forma inteligente, que precisa se desenvolver de uma forma que seja sustentável e que seja com qualidade. Então, a gente tem que encarar, assim como a gente precisa encarar o transporte coletivo como um meio útil de locomoção, a gente precisa trazer essa discussão do que e como estamos verticalizando e o que a gente está incentivando para o desenvolvimento da cidade. Concordo com a Lilian que esse tema da verticalização ele é super paradoxal. Então, ele envolve perdas e ganhos e não tem uma resposta simples para um problema tão complexo, que mexe com o cotidiano da cidade, do dia a dia das pessoas, e mexe também com a forma macro da cidade e numa perspectiva mais estrutural. Então, assim, de fato, cidades compactas fazem sentido. Elas são mais eficientes em termos de transporte público. Se você não tem densidade, compacidade, transportes públicos de alta capacidade são inviáveis. Então, para criar uma cidade baseada no transporte público, ter altas densidades, isso é importante. Altas densidades, desde que também acompanhadas de usos mistos. Então, moradia junto com o trabalho, junto com o lazer, junto com os serviços, e tudo isso mais misturado de forma inteligente na cidade, é também um elemento das cidades compactas que gera ganhos de acessibilidade. Então, além de usar melhor o transporte público, uma mobilidade mais eficiente, as cidades compactas também podem promover acessibilidade através de um padrão de uso do solo mais misturado. E, além disso, cidades compactas são mais sustentáveis. Elas emitem menos, pessoas que vivem em cidades mais compactas emitem menos poluição e partículas em geral nos seus deslocamentos diários, nos seus gastos energéticos domiciliares. A gente ocupa menos espaço. Espraiamento urbano é um problema. Isso é um fato. A gente precisa promover cidades mais compactas. Agora, como promover essas cidades mais compactas e as particularidades territoriais, elas importam também. Então, a gente está falando sobre cidades mais compactas, sim, mais densas, e sim, mais verticais, mas com uma verticalização que, de fato, promova o adensamento e de forma com qualidade. Então, a gente precisa ter bairros mais densos, mais compactos, mas também com bons espaços públicos, espaços abertos, espaços verdes. Então, um adensamento ele tem que vir acompanhado de qualidade urbana, tanto nesse uso do dia a dia, como em termos de infraestrutura, em termos de saneamento, em termos de coleta de lixo, em termos de transporte público. Então, verticalização tem que vir acompanhada com infraestrutura e com equipamentos de qualidade urbana, como parques, espaços verdes, espaços abertos. Tentar fazer apenas a verticalização vai ser ruim. Você vai gerar vida urbana
de baixa qualidade. Também ter apenas a infraestrutura com baixa densidade é ineficiente. A sociedade gastou muito recurso, muito dinheiro para construir infraestruturas urbanas em áreas consolidadas da cidade. E você permitir que apenas uma parte da população utilize toda essa infraestrutura é muito ineficiente e muito injusto. Então, tem áreas da cidade em que você tem boa qualidade de infraestrutura e boa qualidade urbana que deveriam ser mais verticalizadas e mais densas. Isso passa por a gente revisitar certas áreas com tombamentos de bairros de baixa densidade e zonas exclusivamente residenciais de extrema baixa densidade em locais muito bem infraestruturados, cujo benefício urbano ambiental não é de fato apropriado pela cidade. Então, você tem áreas como o Jardim Europa, que você tem densidades extremamente baixas, com grandes lotes, habitado por famílias de altíssima renda, muito verdes, né? Áreas muito verdes que se dizem pulmão da cidade, mas eu nunca vi nenhuma família falando hoje eu vou passar o dia no Jardim Europa porque é uma área super agradável. Você vai para lá e não só tem ruas, os espaços verdes são todos privados, não tem espaços públicos de qualidade. Então eu acho que passa assim para a gente rever certas áreas de baixa densidade com boa infraestrutura urbana que poderiam ser mais utilizadas e a gente preparar áreas da cidade para receber mais verticalização. O plano diretor de São Paulo ele separa a cidade em macro áreas. Você tem a macro área de urbanização consolidada que de forma geral, né, claro, tem particularidades, você tem uma urbanização já mais infraestruturada, que poderia receber processos de transformação mais homogêneos e maior adensamento em áreas que fazem sentido. Já outras áreas, como a macro-área de estruturação metropolitana, são áreas da cidade extremamente estratégicas, bem localizadas, em geral nas margens do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, do Rio Tamanduateí e alguns eixos de transporte conectantes com outras cidades da região metropolitana, que poderiam vir a receber maior adensamento, mas para isso seria necessário um projeto urbano e uma qualificação urbana nessas regiões. Para isso que se criou a ideia dos projetos urbanos, projetos de intervenção urbana ou planos de intervenção urbana, que você qualificaria essas áreas para então receber uma melhor verticalização. Isso envolveria a abertura de mais vias, criação de mais espaços públicos, infraestrutura de saneamento, infraestrutura de transporte público, principalmente de microacessibilidade, um transporte ativo. Então, são áreas que deveriam ser mais adensadas. Elas têm pouca densidade, baixa densidade, dada a sua posição dentro da cidade, mas elas precisam passar por um processo de transformação mais profundo para receberem essas verticalizações. No entanto, os processos de transformação induzidos por políticas urbanas, elas também são muito lentas. Então, você tem um projeto de requalificação urbana, isso envolve, às vezes, décadas de trabalho, e a cidade não pode esperar. As pessoas estão vivendo muito longe hoje, as pessoas precisam viver mais próximas do seu trabalho hoje. Então, esse é um paradoxo da verticalização. A gente verticaliza e depois arruma, ou a gente arruma e depois verticaliza? E como todo processo de transformação e transição envolve contradições. Mas o fato é que a gente precisa criar certas áreas de verticalização na cidade, bem infraestruturadas, porque hoje a curva de densidade da cidade de São Paulo é completamente disfuncional. A quantidade de população, de pessoas vivendo por quilômetro quadrado em regiões mais acessíveis e próximas do centro da cidade é muito similar à densidade populacional nas regiões periféricas. A gente precisa corrigir isso. As curvas de densidade da cidade de São Paulo precisam refletir o seu ordenamento urbano estrutural. A gente precisa ter maiores densidades em áreas mais acessíveis e mais bem localizadas. Isso envolve trazer, sim, uma população que vive muito longe, de forma muito empilhada, assim, muito, muito concentrada para regiões mais bem localizadas da cidade. Um outro problema grave que a gente encontra, principalmente nas grandes cidades, é o déficit habitacional. Aqui em São Paulo a gente tem um déficit habitacional significativo e a gente tem também um problema do crescimento da população em situação de rua. A gente tem exemplos no exterior também de cidades como Berlim, em que o preço do aluguel tornou inacessível, principalmente a integração de migrantes, né, e também de imigrantes que estão chegando lá. E temos casos de sucesso como Viena, que mostra que é possível criar um sistema de habitação social
eficaz. Mas, de qualquer maneira, aqui em São Paulo, a gente tem que ter uma preocupação que também foi objeto do que o professor Adriano falou um pouco mais cedo, que não adianta dar qualquer tipo de moradia nas franjas da cidade, muito longe, que a pessoa tenha que se deslocar, enfim, incontáveis horas para chegar ao centro, que normalmente é onde ela trabalha, o que torna essa situação da habitação ainda mais complexa. Então, eu queria perguntar para você, professor Adriano, como a cidade enfrenta esse problema da habitação, principalmente da oferta de moradias acessíveis e não só acessíveis, mas também em boas condições de moradia, principalmente para a população de renda mais baixa. Esse é um tema que a gente tem patinado muito na cidade de São Paulo e é um desafio para qualquer grande cidade do mundo. Produzir habitação bem localizada, acessível para uma população de baixa renda é um desafio enorme e que a regulação urbana pode trazer muitas contribuições. Hoje, o déficit habitacional na cidade de São Paulo é de mais de 1 milhão de pessoas, então mais de 1 milhão de pessoas vivem em condições inadequadas de moradia, seja por ônus excessivo do aluguel, seja por condições de habitação ruins, e a cidade precisa enfrentar essa questão. E a questão da habitação mais acessível, ela não pode ser um apêndice na legislação urbana. A gente está falando de permitir e dar acesso à moradia, um bem fundamental para a vida urbana, para, sei lá, 30%, 40%, 50% da população que hoje tem dificuldade de acessar, além do déficit habitacional, né, outras dificuldades, e o nosso principal instrumento hoje de promoção de moradia acessível são as zonas especiais de interesse social, que ocupam menos de 5% da área urbana. Então, não dá para a gente ter 5% da área urbana para resolver um problema que afeta pelo menos 1 milhão de pessoas em termos de déficit, mas ainda mais se a gente considera o problema da habitação de forma mais ampla. Então, esse tema precisa estar na centralidade da regulação urbana e precisa dialogar com elementos de economia urbana. Para uma parte da população, hoje o mercado habitacional, o mercado construtivo, né, o mercado imobiliário, atende essa demanda. Então, as famílias mais ricas, que têm uma demanda habitacional específica, que podem pagar por essas habitações, o mercado imobiliário atende a elas. No entanto, para boa parte dessa população, o mercado imobiliário não atende hoje nas condições que existem. Então, elas ficam desatendidas por soluções de mercado. E aí o poder público precisa atuar de forma ativa para criar condições para que seja o mercado consiga atender essas demandas ou seja a promoção pública de moradia. Tipicamente, políticas habitacionais têm uma orientação muito federal, então a gente viu isso desde BNH, passando por Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, agora a reorientação do Minha Casa Minha Vida. Então, o governo federal faz subsídios e desenhos de políticas que depois os municípios implementam e que resolvem, em parte, lidam com a questão do déficit, mas têm produzido moradias muito mal localizadas. Mas o poder público municipal pode fazer muita coisa nesse sentido também. Então, na Europa, em cidades norte-americanas como Boston e Cambridge e tal, eles têm implementado o que é chamado de zoneamento inclusivo, inclusionary zoning, ou o que a gente também tem aqui em São Paulo, um instrumento muito similar, que é a cota de solidariedade. Para mim, o instrumento mais efetivo de criar habitação de interesse social acessível com boa localização é através de políticas de cota de solidariedade agressivas. O que isso significa? Significa que todo novo empreendimento imobiliário, toda nova construção residencial na cidade precisa precisa orientar uma parte que pode ser 5, 10, 20, até 30, 40% das unidades para atender o déficit habitacional, para os programas habitacionais do município. Isso é implementado na Holanda de forma vasta, em vários países europeus, e a gente, em São Paulo, criou esse instrumento da cota de solidariedade. Ele acabou sendo dilapidado no processo de negociação para aprovação do plano diretor, e hoje ele é basicamente marginal na estratégia de promoção de moradia na cidade. Ele é muito pouco implementado e ele tem um poder incrível de promover moradia bem localizada. O problema é que a gente depende de novas unidades sendo construídas, então ele demora muito para compor um estoque habitacional relevante. Mas quanto mais tempo a gente demorar, mais a cidade vai estar perdendo a oportunidade de criar moradia social bem localizada. Acho que também criar, através de regulação urbana, ser muito agressivo em termos de permitir
mais isenções, como outorga onerosa, do direito de construir para moradia de habitação de interesse social, maiores coeficientes de aproveitamento para fechar a conta da habitação de interesse social, além de subsídios diretos financeiros, são muito importantes para criar habitação bem localizada e a gente não reproduzir o que a gente viu durante décadas, que são moradias em regiões periféricas, que atendem sim uma parte do déficit, mas que criam outros problemas, como acesso a empregos, serviços e oportunidades urbanas de forma geral. Perfeito, professor Adriano. Antes de caminhar para a última pergunta, eu ia comentar que a cidade de Berlim, a Alemanha, enquanto país, tem feito reformas até no seu próprio direito civil, no direito de locação, em razão do déficit habitacional, para diminuir os poderes dos locadores. E, no caso do Canadá, a gente está tendo também algumas alterações no poder dos estrangeiros comprarem imóveis em cidades importantes como Toronto, exatamente pelo mesmo motivo. Está faltando habitação para as pessoas, as cidades não têm para onde crescer ou crescem muito mais lentamente do que a demanda por habitação. Então, países com tradições liberais estão adotando algumas medidas consideradas não ortodoxas para enfrentar esse problema. Caminhando para o final do nosso episódio, eu queria chamar a professora Lilian de novo para a conversa, para a gente comentar sobre a importância da participação social na tomada de decisões a respeito do urbanismo, enfim, na reforma de leis urbanas. Aqui em São Paulo, a gente tem visto algumas críticas aí na imprensa essa semana a respeito da condução do processo, embora as pessoas que defendem a condução do processo desse processo legislativo de reforma tenham ressaltado que têm sido feitas muitas audiências e que a quantidade de audiências públicas é sem precedentes, inclusive para São Paulo. Aqui no Brasil, a gente tem uma experiência interessante da cidade de Porto Alegre na participação popular, em que as pessoas são chamadas a participar do orçamento e elas são chamadas a discutir os problemas em seus bairros, ou seja, elas não precisam se deslocar até o centro da cidade para discutir o orçamento, e grande parte do que eles chamam de orçamento participativo, é um conceito que todo mundo conhece, acaba sendo decidida ali no bairro, ali no local onde a intervenção vai acabar, no final das contas, sendo feita. Eu queria perguntar para a professora Lilian se Porto Alegre é um exemplo de participação social que São Paulo pode seguir e quais são as boas práticas em relação a esse tema. Esse, Marcos, é um tema, eu acho que é o tema da vida moderna, né? Assim, a participação popular, ela é uma meta que nós precisamos buscar. Então, evidente que, tratando aí de política urbana, em 1988, quando nós temos um capítulo pela primeira vez dedicado à política urbana na Constituição, a gente começa um processo de mudança. E esse capítulo ele veio inserido diante de todo um movimento da reforma urbana que aconteceu, de uma movimentação da sociedade civil organizada. Especificamente, o nosso plano diretor de 2002, que ele veio pós-estatuto da cidade, ele começa caminhando, ele cria o Conselho Participativo da Política Urbana. Então, a gente tem passos pequenos, mas que vão formando um rescaldo de participação. Então, eu tenho a sociedade civil organizada, representada por esses conselhos, né? Claro que a gente tem aí, esses conselhos têm as suas dificuldades, mas eles estão ali e recebem representantes da sociedade civil, então é um ponto importante. A gente avança, ainda passos lentos, mas a gente avança para os planos de bairro, e aí a sociedade, as comunidades, elas começam a se organizar, e elas entendem que quando elas estão organizadas de maneira efetiva, elas conseguem cobrar do poder público determinadas ações. O meio que nós temos, do ponto de vista jurídico, são as audiências públicas. Todos nós sabemos que a audiência pública não dá conta dessa participação efetivamente acontecer. A forma, o modo, e como é que você participa de algo que você não acompanha? O que, de fato, a gente precisaria pensar, pensando num plano diretor que precisa ser acompanhado, preciso ter um poder público que dá conta e explica o que está sendo feito e, a cada tempo, participando e perguntando para as pessoas, trazendo perguntas,
fora dessa sopa de letrinha, gente, é muito difícil. HIS, otorgorenosa, HMP, gente, as pessoas não entendem, é muito confuso. Para mim é confuso, para a gente que está lidando com isso, você tem que olhar uma coisa, olhar outra, ver que código secreto é aquele. Qual é a pergunta que tem que ser feita? Bom, nós temos um problema de habitação, não temos? Então, nós estamos produzindo habitação para quem precisa? São perguntas objetivas que as pessoas vão conseguir entender, acompanhar, entender a política pública que vai ser implementada. Quando eu falo de outorga onerosa, então, todo mundo que constrói acima de tem que fazer um pagamento, esse dinheiro está indo para onde? Nós estamos, de fato, pensando nas mudanças climáticas, quando o poder público, por exemplo, vai destinar parte do dinheiro dele para recapeamento de rua, quer dizer, está certo isso? Então, assim, quando você faz essas perguntas objetivas, de controle, você vai instigando para que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Como é que nós estamos desenvolvendo a cidade frente à pandemia? Assim, nós temos dados para isso. Quando essas perguntas mais didáticas e objetivas passam a fazer parte do controle e o poder público deixa isso de forma transparente, ele propicia que as pessoas compreendam o que está sendo feito. Hoje nós estamos numa discussão tensa e forte sobre a nossa revisão do plano diretor de São Paulo, e a maioria das pessoas não está entendendo o que está acontecendo e o que está em jogo. Por quê? Porque a gente não passa por essa compreensão. Então, a audiência pública, sim, é um instrumento importante de participação. Agora, nós podemos ter centenas de audiências públicas que não reflitam, de fato, a participação, porque as pessoas não compreendem o que está acontecendo. Então, eu acho que participação é um desafio de todos nós, sociedade civil, poder público, academia, mercado. A gente precisa encontrar formas de traduzir o que se pensa, o que se quer e o que se busca da cidade. Infelizmente, como conversa boa passa rápido, nós chegamos aqui no nosso tempo do programa, então eu vou chamar a vinheta e passar para o nosso último bloco, o bloco das indicações culturais da semana. Como acontece toda semana, chegamos naquele momento que gera tanto engajamento aí nas redes sociais, que é o momento das indicações culturais. Então, como de costume, nós vamos pedir gentilmente aos nossos convidados que façam a indicação de um livro, uma música, um passeio, uma peça, um filme, enfim, que fiquem à vontade para fazer a sua indicação cultural. Como o nosso programa vai às sextas-feiras, a gente pede essa indicação para que o pessoal possa curtir, se descontrair um pouco no final de semana e sempre conhecer coisas novas. Então, eu tenho uma indicação, sim, uma sugestão para vocês. Quem não conhece, para conhecer a Ciclovia de Pinheiros. É um lugar para a gente pedalar, tá muito bonito, tá arborizado, a gente tem animaizinhos, assim, eu fiz esse passeio e não conhecia e fiquei encantada. Então, fica a dica aí para vocês darem uma pedalada, uma caminhada na Ciclovia de Pinheiros. Bom, a minha dica estamos no mês de junho, o friozinho já chegou. A minha dica é que vocês aproveitem as festas juninas que estão acontecendo na cidade, aproveitem os espaços abertos, as festas juninas públicas que acontecem em praças, em ruas, em bairros, porque além de ser um uso muito interessante do espaço público, uma cidade culturalmente efervescente como é São Paulo, também é uma forma de estimular vários grupos locais que organizam essas festas e que depois fazem um trabalho muito interessante ao longo do ano. Bom, achar essa lista de festas é muito simples hoje na internet, mas esse final de semana tem Festa Junina da Consolação, que é super interessante, tem no Parque Burle Marx também esse final de semana, mas também a Agência Mural faz um ótimo trabalho de cobertura de notícias das periferias de São Paulo, e eles prepararam uma lista só de festas juninas em bairros da periferia. Então, esse final de semana tem festa junina na Brasilândia, em São Miguel Paulista. É incrível como é efervescente a cidade de São Paulo e para muito além das suas áreas consolidadas. Então, tem lugar para todo mundo poder aproveitar os festejos juninos e curtir um pouco o friozinho na cidade. Perfeito, professor Adriano. Muito obrigado pela sua indicação.
Obrigado, professor Adriano, a professora Lilian, pela participação e pelas aulas que nos deram aqui, deram para os nossos ouvintes sobre urbanismo e todas essas questões. Muito obrigado, Max e Bruno, pelo convite. Foi um prazer participar do podcast de vocês e ótimo fazer essa parceria aqui com a Lilian. O bate-papo foi ótimo. Obrigada, Max. Obrigada, Bruno, pelo convite. Adriano, foi um prazer estar com você. Foi muito bom, prazer estar com todos vocês. Para fechar, queríamos agradecer também a você que está nos assistindo aqui no YouTube, você que nos escuta nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify. Uma ótima sexta-feira para vocês, um abraço e até semana que vem.